Talentos na Tempo, com Disraeli Ponte. Toda quinta, 14h, aqui na Tempo FM. Está no ar mais um Talentos na Tempo, sempre com a condução de Disraeli Ponte, com muita informação, música de qualidade e trazendo sempre um convidado especial. Muito boa tarde, Disraeli, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro, boa tarde, amigos e ouvintes da FM Tempo 103,9. É com grande honra que hoje eu recebo aqui Dr. Paulo Quezado, jurista. Eu tenho a honra de dizer que assinou a minha carteira da OAB, e isso eu guardo com uma lembrança fantástica dos meus tempos me formando em Direito. Ele foi uma pessoa que eu sempre me inspirou muito a sua trajetória, a sua vida toda. Boa tarde, Dr. Paulo Quezado. Boa tarde, Disraeli. Boa tarde, ouvintes da Tempo. Boa tarde, Leandro. E boa tarde por um novo tempo. Como diz Ivan Lins, por um tempo apesar dos castigos. Exatamente. Vamos caminhar nessa conversa. Estou aqui para conversar. Doutor Paulo, deixa eu explicar como é a dinâmica do programa. A gente tenta mostrar para os nossos ouvintes a trajetória de uma pessoa que tem talento, que tem sucesso, e como foi que conseguiu essa trajetória. Porque a gente sabe que a pessoa conseguir um talento não é da noite para o dia, uma trajetória não se forma. Digamos assim, uma coisa de sucesso, um case de sucesso não se forma da noite para o dia, é toda uma trajetória. Então o programa, a ideia do nosso é mostrar para a população como foi a sua trajetória desde a sua infância lá na Aurora até a sua vida hoje como um dos mais brilhantes advogados do estado do Ceará. Eu ouso até dizer entre os melhores do Brasil, com certeza absoluta disso. Então vamos conversar? Vamos. Então vamos começar então a sua infância na Aurora. Como foi, Paulo? Eu nasci na Aurora no dia 5 de setembro de 1955. Era presidente do Brasil João Fernandes Café Filho, que era deputado federal, aceitou o serviço do Getúlio. Houve um infausto acontecimento de 24 de agosto de 54 e ele substituiu o Getúlio. Geraria depois uma grande crise. Então eu nasci nesse período. Em vez de eu descer no dia 7, já que eu não acreditava na independência nacional, eu nasci no dia 5. E 5 de setembro de 55, na Rua da Estação. Naquele tempo ainda tinha um francesismo no Boulevard Joaquim Távora, né? Que hoje é Antônio Ricardo, mas conhecido como Rua da Estação. Era a rua que ficava de frente à estação ferroviária. É por isso que eu sou apaixonado por trem. E daí comecei estudando em casa logo com a mãe. Lá na Aurora, doutor Paulo, como era a vida? Era colégio público naquela época? O colégio era um colégio particular, aí vai lá, pertencente à diocese, pertencente à paróquia de Aurora, paróquia do Senhor Menino Deus. E havia um padre muito empreendedor chamado Padre Francisco Luna Tavares. Ele jogava noções de latim, noções de grego, francês. Então a gente fazia um bom curso primário. Por mês primário eu estudei na escola pública, o grupo Monsenhor Vicente, o padre mais longevo de Aurora. E daí continuei até o 5º ano e ingressei, através do exame de admissão daquela época, num livro chamado Zé Cretela Júnior, que era o preparo, tinha todas as matérias. Ingressei no ginásio para fazer a primeira série ginasial em 1966. 66, 67, 68, 69. E a minha pretensão era estudar nos franciscanos do Recife. Um seminário formado em 1637, o mais antigo do Brasil, a mais antiga formação no Brasil desses franciscanos. Mas o meu tio Acilon, que era meu padrinho, Acilon Gonçalves, é um deputado estadual, dá uma referência, ele é pai do Acilon do Eusébio, é pai do Heitor, que é um grande dermatologista, e 2 médicos, o Valber e o Paulo, da Luciana, que é uma estatista, da Cátia, que é farmacêutica. Eu vim morar na casa dele, na Rua Zé Lourenço, isso você já 1811. Já tinha 14 anos. 14 anos, fazendo o primeiro ano científico. Primeiro científico, e veio morar aqui em Fortaleza para estudar aonde? Vim morar para estudar no João Pontes. O colégio ficava na Clarindo de Queiroz, com Jaime Benévolo. Como papai era coordenador da SENEC, aquela campanha nacional de escolas da comunidade, eu tive um direito à bolsa nesse colégio João Pontes. E nesse João Pontes eu passei só um ano, fiz um curso
um exame para o Gregório Mendel, em convênio com o Colégio Rui Barbosa. Lá passei 2 anos até ingressar na Faculdade de Direito da UFC, fazendo o básico na Carapinima. E isso, quando você entrou na UFC, você tinha mais ou menos quantos anos? 17 para 18 anos. Mas você também fez história. Como foi antes ou depois? Não, fiz tudo contemporâneo. Os vestibulares eram diferentes. Eu fiz na UES, fiz na Federal e depois fiz teologia na Faculdade de Ciências Religiosas. Você fez 3? Lá onde conheci, o ano seguinte, conheci o Dom Aloysio Loscheider, que foi praticamente meu professor em muita coisa. Dom Loscheider era um capuchinho, um homem humilde, mas de uma formação tremenda, talvez o religioso melhor formado no Brasil. Basta dizer que ele sai de Mariana, onde era pároco, para ser professor de dogmática jurídica nas Gregorianas de Roma. E, além disso, também foi o relator do Código Canônico. O Código vigente, com as reformas de João Paulo II, teve a relatoria do Dom Aloysio Cardeal Loscheider, que nome de batismo era Léo Arlindo Loscheider. Léo Arlindo Loscheider, Aloysio, em homenagem a seu pai e também a um santo da Idade Média. Doutor Paulo, durante a sua trajetória no curso de Direito, você já começou a lecionar também, fazia faculdade de Direito e lecionava História? O meu pai morreu cedo, num acidente entre Lavras da Mangabeira e Aurora. Um carro do Exército passou por cima do carro dele e ele foi a óbito. Ele e o colega também de cartório. Isso me traumatizou muito, mas eu tinha que trabalhar. A mamãe ficou com um cartório pequeno em Aurora e eu comecei a trabalhar aqui, dando aula em colégios. Logo em 74, 73, 74, eu comecei a dar aula nos cursos supletivos e no ano seguinte comecei a dar aula já de preparação ao vestibular. Fui professor nas Doroteias, no 7 de Setembro, no Gregório Mendel, no Farias Brito, no Equipe. Então, saí dando aula e dava para sustentar bem, ainda trazer alguns parentes para cá para subsidiar o curso que eles iam fazer, muita gente da Aurora. Eu tinha um apartamento na Luciano Carneiro, 2.500, Brockway, apartamento 23. Era um apartamento de 80 metros de área, mas cabia gente para danar. E daí fui tocando. E tinha uma promessa comigo mesmo: quando terminar o curso de Direito, eu vou advogar e vou deixar de dar aula. Aí tomei o cuidado de, em 78, ir a todos os colégios dizendo: olha, se não der certo, eu volto. Porque às vezes você sai e fica soberbo, né? Exatamente. Até hoje não voltei, mas mantive amizade com o pessoal do 7 de Setembro, a dona Nila, Ednilo, esse pessoal todo, o Farias Brito, porque o Thales tem descendência da Aurora, o avô do Thales foi coletor na Aurora, alguns tios do Thales nasceram em Aurora, o caso do grande Hermenegildo de Sá Cavalcante, um homem muito preparado, um homem da revista O Cruzeiro. Se você pegar no YouTube, encontra aí ele fazendo a inauguração do Cine de São Luís em 1957, com Flávio Marcílio governador. Então era um homem que comandava o Rio de Janeiro dentro da intelectualidade, como também morou lá o Dom Jerônimo de Sá Cavalcante. Um cientista, o Dom Jerônimo era beneditino, teve seu curso todo na Alemanha, nas províncias beneditinas, migrou para Salvador e eu tive a aventura de conhecê-lo depois de um movimento de 64. Ele tinha uma linha muito profunda de esquerda e resolveu fazer uma temporadazinha na sua terra, Aurora. Ele, na verdade, era de Jucás, mas a formação dele foi em Aurora. Ele ficou em Aurora uns tempos e eu, naquele momento, passei a ser um acólito dele. Tinha, digamos, supor, 10, 11 anos de idade e eu ajudava as missas de Dom Jerônimo, que eram muito rápidas, e a confissão dele também. Ele dizia que nordestino não tem pecado. Então as sentenças deles, canônicas, de Ave Maria e Pai Nosso, eram muito curtas. E o Dom Jerônimo passou um tempo, toda noite ia lá para casa, já havia sofrido um revés no período nazista. Ele voltou para o Brasil, veio para Salvador passou esses dias na Aurora, voltou para Salvador como prior do convento e morreu numa viagem do coração, numa parada cardíaca entre Salvador e Fortaleza. Foi. E era um intelecto. Eu acho que pouco beneditino tinha a formação dele. Doutor Paulo, a gente vai dar um intervalozinho, mas antes eu quero encerrar a sua juventude na Aurora.
tocar num assunto aqui. Como foi o seu relacionamento com sua mãe no cartório? O que é que você aprendeu? O que é que você conviveu com ela durante da fase do cartório? Você já fazia direito? Ou foi antes de fazer direito? De 5 anos de idade até eu sair de lá, eu já estava no cartório todo dia, porque o cartório era em casa. Ainda tem lá hoje, não é pertença da família, mas mesmo que seja, um cara criado lá por mamãe e papai, chamado Vicente Jerônimo. Então, nós tivemos a aventura de acompanhar um bocado de coisa. Então, eu com 9, 10 anos, eu já fazia anotação de registro civil, anotação de registro de óbito, já fazia anotação de casamento, já mexia, porque tinha a escrivania também, já mexia em processo, lendo os processos criminais, lendo as ações demarcatórias, que eram as questões de terra conflituosas, do célebre Cochá, da célebre Goiabeira. Então, eu lia tudo isso e foi me dando força, apesar da miopia profunda, ainda não detectada. Eu só detectei aqui quando cheguei, fui me consultar com o doutor Honório Corrêa Lima, que era de Lavra da Mangabeira, um oftalmo muito forte, e ele disse: o senhor tem 5 graus de miopia. E eu andava peitando nas coisas, sem saber que era portador dessa dificuldade do reflexo óptico. Então, e fiquei muito satisfeito, fui usar uma lente Ray-Ban 50. Eita! Me diga uma coisa, então, daí, da sua infância, você começou, então, a entender um pouco o processo, como é que se forma, como é que se idealiza um processo. Perfeitamente. A formalização do processo. Eu já processo. assisti o júri. Uma vez, quando eu cheguei... anos, 12 anos? Sim, quando eu cheguei aqui, eu encontrei o grande, ele está com 88 anos, o grande Jurandir Porto. Era o maior tribuno. Aí ele conversando comigo: rapaz, você é filho do Zequinha Quezado? Sou. Eu era aquele menino, doutor Johnny, quando o senhor era advogado da polícia, eu levava os seus livros. O senhor preparava o processo lá em casa, num alpendre que tinha no fundo da casa, e eu ficava levando água, lendo as coisas, ouvindo ele pesquisando, abrindo Galdino Chiqueira, abrindo Nelson Hungria e tal, e na hora eu acompanhava, levando um processo, levando um material, e só saía quando da decisão dos jurados. Então eu vi Jurandir Porto, vi Geraldo Saraiva, vi Evaldo Ponte. Eu fui a Juazeiro, assisti um júri do Evaldo Ponte, fenomenal, na Câmara de Juazeiro. Isso eu já tinha 12, 13 anos. 14 anos. Mas já tinha noção do bocado de coisa. Durante a faculdade de Direito, você fazia algum outro movimento político, alguma coisa? Como foi a sua fase dentro da universidade? Não dava muito tempo, porque eu vivia trabalhando. O espaço era trabalhar e o outro espaço era na faculdade, mas muito curto. A minha presença lá não era demais, não. Mas lá eu tive a oportunidade de conhecer João Alfredo, Alberto Fernandes, deputado Ciro Gomes, era uma turma de Figueiredo Correia. Esse pessoal foi todo meu contemporâneo lá. Uns mais atrasados, outros mais adiantados. Tom Barros. Grande Tom Barros. O grande Tom Barros. Essa turma toda foi Djalma Pinto. Alguns juízes, promotores também, outros advogados, Filomeno Moraes, que era um professor de direito, um cientista político, fui aluno de Paulo Bonavides, de Fran Martins, do professor Mário Barata, de Alberto Rola, Angélica Ximenes. Mário Barata também foi conselheiro, né, da OAB. Mas aquele é outro Mário Barata, aquele é filho do velho. Outro Mário Barata, o Mário Barata, pai dele, é carioca. Veio aqui ser assistente do Clodoaldo Pinto e era pintor. E ele deu até a passagem dele, que era para ir à época, a viagem, fazer um aperfeiçoamento na Europa, ao Antônio Bandeira, nos anos 40. Então, o professor Mário Barata, eu conheci muito, ele tinha um escritório no edifício Diogo, onde a Ceará Rádio Clube começou a ter a sua formação, ali no Barão de Rio Branco. E hoje até um comércio. Era o edifício Diogo. Mas aí, doutor Paulo, me diga uma coisa. Quando você saiu da faculdade de Direito, você já começou a advogar, começou a trabalhar como jurista e advogou, se eu não me engano aqui, uns 6, 7 anos? Antes de eu comecei mesmo em 78. Aí passei 78, deixei de dar aula, de ser professor de História. Aí comecei em 66, 78, 79, 80. Eu ainda estava com a matrícula aberta na Universidade Estadual, apareceu uma vaga para professor de História. Eu me inscrevi e fui aprovado. Obtive uma boa linha, fui chamado. Então, dava aula na Universidade Estadual e advogava. Depois, o professor Zé Albuquerque Rocha, por indicação do desembargador Fernando Ximenes, que é meu colega de turma, convidou-me para que eu assessorasse na Faculdade de Direito, e eu passei uns 3 anos, naquele tempo chamava professor colaborador. Da UES eu fiquei na Faculdade de Direito, saí,
não houve concurso, eu tive que sair. E continuei a advocacia. Até em 86 houve uma oportunidade para que eu saísse candidato a deputado estadual. Mas você já tinha partido? Não, eu só tive uma filiação. Foi no PDT. Eu era filiado ao PDT em 83, 84. O partido estava em formação aqui no Ceará. Tinha sob a presidência o Flávio Torres, Flávio mesmo Torres, que está aí, que é um cientista, um físico, né? Um homem que sabe muita coisa. Grande Flávio Torres. E me ajeitaram uma vaguinha para disputar a eleição do deputado estadual. Todo mundo achava que minha chance era mínima, porque havia lá o Paulo Facol, Samuel e o Araújo de Castro, todos os 3 vereadores em Fortaleza. O Edson Silva teve 35 mil votos, eu tive 8 e os vereadores tiraram abaixo de 6 mil votos. E eu terminei entrando na 31ª colocação dos 46 deputados. Esse mandato de deputado foi de 87 a 90. A 90. 87, Nesse ínter aí você também chegou a ser quarto secretário da Assembleia. Foi também e relator da Constituinte, líder da Constituinte pelo PDT. Então a gente fazia um bloco PT, PDT, e já tinha o Nacélio que havia saído do MDB para o PDT, eu, Nacélio, Edson Silva e Carlos Macedo, que era do MDB, mas foi convocado e integrou a bancada do PDT e no PT, Hilário Marques e João Alfredo. Nesse período que você foi deputado, alguma vez você deixou de advogar? Não, eu mantive o escritório aberto, mas com dificuldade, porque quando você tem um mandato, a turma desaparece. Você agora virou político, né? Daí eu tive o Brizola me incentivou muito a que eu saísse candidato a deputado federal. A nossa chapa era boa, Edson Silva e Luiz Girão. Eu sabia que seria o terceiro eleito com essa chapa eleita, porque no PT, Maria Luísa teve 60 mil votos e Pimentel 17, e eles fizeram 2. Com 100 mil votos, eles fizeram 2. E só os 2 mais votados fizeram quase 150 mil votos. Com mais 20 mil, 170. Mas aí eu fiquei na terceira suplência, por conta do chapão que fizeram o PMDB junto ao PDT. Nessa fase você já tinha mais ou menos quantos anos, quando você elegeu deputado? Eu sou de 55, eu me elegi com 29 anos, deputado estadual. E não era casado ainda não, era solteiro? Já havia casado em 85, eu assumi em 87. Já tinha uma pensãozinha... 2 anos de casado. Uma pensãozinha para sustentar a mulher. E nesse ínter foi com a Viviane, não era? Foi. Só casei uma vez, Há quantos anos? Partido político só um, a mulher só uma e time de futebol também só um. Mas tem que eu sou ferroviário de raiz. Isso aí é coisa que a gente fala depois da história do ferroviário, que tem muita história boa do ferroviário. Mas vamos lá. Tem uma história interessante que você é pai de quadrigêmeos. Como é isso aí? Como foi isso aí? A Viviane tinha dificuldade de ovulação. Fomos a Ribeirão Preto, o doutor Franco Júnior disse, não, o caso dela não é difícil, é só tomar Profase, fazer os preparativos e vem muito óvulo. Aí pronto, houve um implante de 6, nasceram 4. Guilherme, Eduardo, Giovana e André. Dois advogados. Um nutricionista. Um nutricionista e um médico. E a médica. Hoje estão mais ou menos com 28 anos. 28, todos com 28. 28 anos, Todos com 28. Eles são de 95, do dia 14 de setembro de 95, ocupando a UTI do São Mateus, porque eles nasceram prematuros, entre 1.400 a 700 gramas. E eu entreguei ao Padre Cícero e eles escaparam todinho. O senhor é muito devoto do Padre Cícero, né? Porque eu conheço bem a história do Padre Cícero. Eu pretendi responder sobre o Padre Cícero no programa do J. Silvestre. Ele não manifestaram interesse, porque diziam que o Padre Cícero era apenas um nome regional. Regional, não era um nome nacional, nem interestadual. E meu Padre Cícero hoje, ainda semana passada, um rapaz trouxe de Barcelona uma imagem de meu Padre Cícero comprado, lembrou de mim. Digo, você quis foi comprar uma imagem cara, comprou em euro, uma imagem de Padre Cícero vendida no comércio de Barcelona. Sim, doutor Paulo, aí o senhor, esses 4 anos como deputado, exercendo, como foi o término da carreira de deputado e o que é que você foi fazer depois? Olha, o mandato foi muito bom. Eu conheci muita gente, fiquei conhecido, fui relator de muitas matérias na Constituinte, tinha deputados lá como Nilo Sérgio, Alexandre Figueiredo, Ciro Gomes, gente experimentada como Alceu Coutinho, não vou citar todo mundo, Antônio Câmara, advogado, deputado Macetiário, Júlio Rego,
Esse, quando eu cheguei com Acilon, ainda rapazinho menino, ele já era um deputado, como Júlio Rego, né? Alceu também. E eu estou olhando aqui a bancada para lembrar de todo mundo. É o Moreno do Iguatu, Erasmo Alencar do Iguatu, Humberto Macário do Crato. E eu fiz essa amizade com o grande Eufrazino Neto, meu conselheiro lá, me dava muita orientação. E daí Chico Aguiar, Manuel Duca da Silveira, o saudoso Everardo Silveira, né? Essa turma toda, no Ceará todo, conhecia todo mundo. E logo me entrosei rapidamente. O Ciro, aqui ali me dava umas orientações. O Ciro, ele era suplente? Não, dessa vez já era titular, foi eleito na chapa do Tasso. Que é a primeira vez que ele foi uma boa votação, o maior tribuno do milênio passado que eu alcancei na Assembleia Legislativa. Tinha um parente dele chamado João Frederico, mas nos anos 60 e no início dos anos 70, que era pesado, que é o pai do Tim Gomes. João Frederico Ferreira Gomes. Pesado, era um tribuno que eu guardei a lembrança dele na Assembleia Legislativa, ainda na Senador Jaguaribe, ali onde é o Museu do Ceará. Né? Então eu lembro do João Frederico. E ainda tinha gente desse tempo lá na Assembleia Legislativa. Daí foi uma experiência muito grata e gratificante, a constituinte, um debate, mesmo com pouca coisa na competência da Assembleia Legislativa para legislar, mas foi um debate muito efusivo, muito trabalhado, e isso fez com que eu só faça agradecer o período que tive na Assembleia Legislativa. E depois aí surgiu também a oportunidade de ser... terminando o cargo de deputado estadual, surgiu a oportunidade de se candidatar a deputado federal. Foi. Aí eu fiquei na terceira suplência, houve a oportunidade de assumir, mas eu comecei tudo de novo na advocacia. Fiz um escritório maior, convidei alguns colegas, a coisa aumentou, e quando veio a oportunidade eu já estava alocado e havia jurado perante meu padre Cícero do Juazeiro de que não mais disputaria eleição enquanto vida tivesse, ou nessa encarnação, ou nessa desencarnação, ou na ressurreição. Então eu fiz essa promessa e tive medo. Uma vez chegou aqui o candidato a presidente Bolsonaro, e levaram me apresentar o Bolsonaro, e ele convidou para disputar a eleição de senador, nessa chapa aí que está o Luiz Eduardo Girão. Fiquei pensando e tal, eu não era muito da linha bolsonarista, mas a vaidade é um danado, como o Donizete lançou o meu nome, fez uma farofa danada. E um dia eu esperando que o Padre Cícero viesse me dizer alguma coisa, não veio, dei um não, disse que não seria candidato, mas eu estava já vaidoso, que eu estava no Mercado São Sebastião, ia comer uma paneladinha, um cara gritou, senador Paulo Quezada, e eu me virei todinho, eu devia para eu vaidoso, ô bicho medonho é o eclesiástico, vaidade das vaidades, eu sou senador, olha. Aí eu não tive pretensão mais, estou aqui, já aos 68 anos, não pretendo candidatar-me a coisa alguma, sabe? Acompanho as eleições do estado todo, de Abaiara Viçosa, conheço os líderes políticos, sei por região. Tudo, gravando, fico em casa, né? Estruturando toda essa situação, mas não tenho pretensão de disputar a eleição. Daqui a pouco, doutor Paulo, nós vamos falar um pouco mais sobre o complemento da sua carreira, só para a gente... não contextualizarmos aqui, quando você terminou mais ou menos o mandato, você já devia ter o quê? Uns 40? Não, menos. Em 91, aliás, em 91, eu tinha o quê? 35 anos? 35 anos. Então você foi deputado entre 36. Entre 29 e 35. 35 anos. E já tem muita gente participando aqui, meu amigo Israel. Vamos lá, Leandro, leia aí quais são as mensagens que estão chegando. Olha, o Manuel Moita mandou essa aqui pra gente. Como é bom ouvir o Dr. Paulo Quezado, um dos maiores advogados do Brasil. Quanta honra. Tem uma mensagem aqui também chegando, deixa eu ver aqui de quem? Do Freitas. Manda um abraço ao professor Dr. Paulo Quezado e ao Dr. André. Eu fui aluno deles na universidade. Freitas. Lembro desse povo todo. O Moita lá do Tianguá, o Freitas. Então essa caminhada a gente faz deixando a biga em todo canto. Pois é. Leandro, chegou uma para mim aqui também, no meu particular. Sim. Grande entrevista. Eu sou de Lavras da Mangabeira e me lembro que meu avô, que faleceu com 100 anos, há 20 anos contou sobre um acidente que aconteceu, a morte do pai do Dr. Paulo. Terra do Eunício, doutores Augusto Ferrer. Meu avô, Joaquim Bezerra e Sirene Sobreira, que era juíza. Lembra? Conheço o povo todo. Sirene, desembargadora, Sirene Sobreira.
E o fato é verdadeiro, meu pai morreu no dia 31 de maio de 1973, às 10 horas, quando vinha de um tratado que ele foi fazer no Banco do Nordeste, um carro que construía a Transamazônica, terminou por passar por cima do carro dele, ele faleceu, ele e o outro tabelião do segundo cartório. Foi uma bala muito grande, um negócio terrível, mas depois ele veio a mim e disse que eu continuasse a trajetória. Bom, aqui quem está falando aqui é o Erivan, que eu não esqueci Eu de sei citar quem o nome é, dele. sei quem é o Erivan. Você quer comentar alguma coisa dessas duas? Não, esse eu já comentei, que Já, são conhecidos meus, foram alunos, pessoas que não esquecem, eu também não esqueço dele. Então pronto. Pois vamos lá, doutor Paulo. Então nós paramos aqui quando você estava saindo da Assembleia Legislativa e sendo cotado para ser candidato a deputado federal, não. Já se lançando para deputado federal e infelizmente não ficou em terceiro suplente, não conseguiu ganhar por conta de uma coligação, né? Que houve uma... Foi, a coligação tirou a vaga do PDT, no caso minha e do Mariano de Freitas. Que era o PDT. O Mariano é de Tereza, é do Piauí, é? O Mariano não, Mariano é de Tauá. Você está morando até lá, um abraço pro Mariano. É um médico. A rádio aqui tá pegando em Tauá agora, estamos com 10 quilos no ar. Um abraço à turma aí do Tauá, do Arnerói, da Iuaba, né, dos chamados Torre dos Inhamuns. Eita. Sim, aí como foi? Você me diga como foi essa coligação que aconteceu. Não, o Lúcio Alcântara era candidato e com a candidatura do Lúcio Alcântara, o PDT, Lúcio foi vice do Ciro e veio a ser candidato. Foi aquela eleição muito apertada com o Zé Air. E daí eu saí candidato a deputado federal. Saí de 7, 8 mil votos para quase 20. Uma projeção de 300%. Mais aqui em Fortaleza. E a legenda estava coligada com uma legenda maior. Eu fiquei fora, fiquei na terceira suplência. Mas não quis assumir porque em 91 eu recomecei a advocacia. E estava dando muito certo. E aí foi... Mesmo com o Ciro no governo, eu resolvi não ir, porque se eu fosse a Brasília eu não queria mais sair da política novamente. Daí preferi caminhar como advogado e estou há 33 anos, né, no pleno exercício da profissão. Doutor Paulo, você foi também candidato a presidente e presidente da OAB por 2 legislaturas. Como foi que surgiu isso aí? Eu fui presidente mais novo do Brasil em 84, perdi por poucos votos. Eu só tinha 5 anos de OAB, 6 anos, quando resolvi ser candidato, e foi um azarão, porque achava que eu ia tirar pouco voto e eu tive mais de 30% da votação. Foi fenomenal. E ganhou o grande professor Silvio Braz. Era um procurador do INSS, muito bem formado, um administrativista de primeira linha, foi procurador do Estado, geral do Estado à época do Taxereissati, em 2000... Acho que na primeira eleição do TAS, ele foi procurador-geral, um homem muito tranquilo, já está na altura dos seus 90 anos, tem filho juiz, tem filho promotor, e o doutor Silvio foi e depois convocou-me para que eu ficasse como conselheiro. Naquela época, o candidato bem votado podia ser convocado para o conselho, e ele me convocou para ser conselheiro. E lá eu criei gosto, em 86 saí candidato, só vim candidatar-me a presidente da ordem em 97, numa eleição muito pesada, que do outro lado era o então presidente Cândido Albuquerque e eu como oposição. E teve uma vitória boa, destacada, foi uma campanha muito dura, muito pesada. E eu administrei a ordem, abri a ordem às portas mesmo. Foi a época em que veio o Fórum Novo e nós fizemos o estacionamento do advogado, o transporte do advogado, a biblioteca virtual dentro do fórum, farmácia do advogado. Foi uma revolução boa, um grande movimento, e é tanto que eu me elegi com quase 80% da votação 3 anos depois. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que a gente fica curioso para saber. Você me disse há algum tempo atrás que o padre tinha feito uma promessa para dizer que nunca mais candidatar a nada. Na política partidária. Não ficou não, porque era política de classe, não era partidária. Né? É diferente. Aí eu ressalvo, a pergunta foi pesada, inteligente, mas como Matuto não acuou o homem, não. Era política partidária. A partidária que eu era e pedir. A da OAB eu tenho liberdade de ser. Não sou mais porque o meu tempo passou e meu eleitorado hoje quase todo mudou de endereço. Não é bom não. Mudou de endereço. Você foi candidato a primeira vez, foi 2 anos, e depois em seguida mais 2 anos. Não, 3 anos e mais 3. Aí minha época já era 3. Exato. Eu agora voltar, a Rafa falou isso no começo, mas quero falar de novo, agora que estamos chegando quase no final do programa.
Eu tive a honra, como lhe disse, em 2000, eu me formei em 99. Em 2000 fiz a prova da OAB, me formei e tive o prazer de você assinar minha carteira, o senhor assinar minha carteira da OAB naquela época. E um fato me gravou muito, e aí eu vou fazer essa pergunta agora, porque eu acho que é pertinente. Você tem uma facilidade grande de conhecer a família das pessoas, de conhecer o nome, de falar por nome, citar por nome. De onde veio isso? Primeiro, de como é que você consegue guardar, armazenar tanto coisa eu não nessa sei sua justificar, memória? não, porque meu pai, cartorário, ele conhecia os 15 mil registros ouvintes que tinha no município de Aurora. E também os casamentos. Eu tenho um menino que é melhor do que eu e do meu pai, o Guilherme. Eita. É um cara que acompanha tudo e de manhã cedo ele já me dá uma resenha geral do que aconteceu. Então meu pai tinha uma memória, ele só tinha o 5º ano primário, mas às vezes ele fazia uma petição inicial que o juiz ficava admirado. Como é que essa petição, quem fez? Não, era ele. Então meu pai, a minha grande coisa era que se ele aposentado, eu advogado, ele viria trabalhar comigo aqui, mas não deu tempo. Ele faleceu, eu já no 1º ano da faculdade de Direito. Mas essa memória, eu gosto de contar que eu tomei leite de jumenta quando ainda infante, estava muito magro, como diz o nosso Marconde Falcão Maia. Eu estava engriseado, bucho grande, cabeça de papagaio. Então, aconselharam a mamãe a dar o leite de jumenta. Que a composição do leite de jumenta é a mesma composição do leite materno. E aí? Isso é uma coisa patente. É tanto que hoje tem uma fábrica de queijo de leite de jumenta em Natal, no Rio Grande do Norte, feito pelos chineses. Eles carregaram a jumentaria todinha aqui do Nordeste e fizeram, e o queijo de jumento, pelo que eu sei, custa mais de 5 mil reais no mercado internacional. Eu estou doido para comer, com medo até de cair os dentes. Mas diz que tem esse preço. Alguém que queira me corrigir, que telefone dizendo. Mas eu tomei conhecimento e estou esperando que alguém me mande 1 quilo lá de Natal. Eu tenho um grande amigo lá em Natal, o Paulo Lopes Saraiva, e ele disse que vai conseguir esse quilo, que é produto internacional, para que o nacional se alimente e diga do gosto desse queijo de leite de jumento. Sim, doutor Paulo, quando terminou então essa fase da OAB, que você já ficou os 2 mandatos na OAB, aí você voltou para o escritório? Eu sempre permaneci no escritório como presidente da OAB. Eu dava um expediente grande, delongado, de 3 às 7 da noite. Viagens Estava também? todo tempo sintonizando, viajando, construindo as sedes de Crato, Sobral, Iguatu, deixando terrenos. Uma verdadeira revolução no sertão, que não tinha uma sede de OAB. O Sobral foi uma beleza, inaugurado no dia 8 de dezembro do ano 2000, uma das maiores festas vistas em Sobral, né, com a presença de toda a família Ferreira Gomes, porque eu batizei de Euclides Ferreira Gomes o nome da subseção da OAB de Sobral. Ainda hoje está lá, belíssima. E até o arquiteto foi de Sobral também. Foi que serviu de parando para muita subseção no Brasil. É muito bonita a sede da subseção da OAB. Com três andares, hoje com elevador. O presidente colocou agora um elevador, ficou bonito, bem. Queria aproveitar aqui, doutor Paulo, que tem muitos advogados, e a rádio está chegando também em Sobral, parabenizar toda a classe de advogados de Sobral, que é minha terra, e eu tenho que parabenizar, aproveitar o momento que o senhor está aqui comigo. Vou falar aqui a velha geração, Gilberto Feijão, saudoso Zequinha Parentes, saudoso Zé Euclides Ferreira Gomes, defensor público. Esse pessoal na primeira eleição votou todo em mim. O Ivan Mendes, Carneiro, essa turma toda de Sobral da época em que eu cheguei, aportei lá em 1984, buscando voto para a presidência da OAB, eu muito novo. Rapaz, você com essa idade já quer ser presidente? Não, o senhor é que quer que eu seja. Eu começava assim. E deu bom. O doutor Euclides votou em mim, sabe? Eu gostava do jeito dele, que era muito autêntico, não era de muita fala, mas era de responder o que ele achava que não era correto, o estilo dele. E eu gosto de dizer que o Ciro herdou muito dele, mas o Ciro é muito mais leve do que o doutor Zé Euclides. Muito mais leve, porque o doutor Zé Euclides não levava desaforo para casa, um homem muito correto, muito sério. Basta dizer que no inventário dele você só encontra uma pequena fazenda lá em Santa Quitéria, umas cabecinhas de boi e a casa, né? E um sítiozinho na Meruoca. Aí tem um sítiozinho na Meruoca, ficou só isso, muito pequeno, muito, viu? Era humilde. Tanto o doutor Zé Euclides como a dona Maria José. Também, conheci os dois. Temos mais participações chegando aqui de Israeli. Vamos lá, Leandro. Boa tarde, quanta honra ouvir o Dr. Paulo, eu tive o prazer de conhecê-lo, muito atencioso, um grande profissional. Meu pai tinha uma grande admiração por ele. E para completar, eu trabalhei com um primo do Dr. Paulo, também engenheiro Carlos Quezado.
Mensagem é da Diana e o pai dela é o senhor Luiz Ferreira, doutor Paulo. Eu estou lembrado da Diana, nós temos 3 Carlos Quezado na família. Um que era fotógrafo, tinha o Prisma ali por trás do 7 de setembro. Outro que é engenheiro elétrico e hoje é advogado. É engenheiro mecânico e hoje é advogado, trabalha comigo. E o outro, Carlos Quezado, que é o Carlos Antônio Quezado, que é engenheiro eletrônico, foi do Senado, hoje é aposentado, vive fazendo esses caminhos santos de Santiago de Compostela, vem aqui, faz o do Canidé. Eu só quero que a Diana diga que se é o Carlos Quezado Santos, que esse engenheiro mecânico trabalhou no Ângelo Figueiredo. E lembro de você, lembro do seu pai, saudosa memória. Mando um abraço nesse instante, fico satisfeito em relembrar uma coisa de algum tempo, que eu não vou dizer o tempo, porque você vai pensar que é antiga mais do que eu. Mas, doutor Paulo, estamos chegando aqui no final, mas aqui uma coisa eu quero abrir uma exceção e dizer, eu vou tomar aqui 5 minutos do tempo do próximo programa e vou lhe perguntar uma coisa. Nesse ínterim, nesses momentos da advocacia, você teve 2 grandes escritórios, um no Palácio Progresso e o outro aqui na Luiz Vieira. Como foi se mudar, entrar no escritório daquela magnitude que é o da Luiz Vieira e aí ainda ter que aglutinar aquela ruma de clientes que o senhor tem? Foi minha mulher, Viviane Quezado, que disse que eu tinha que sair de Palácio Progresso, porque eu fora ia mudar de rumo. E ela possuía aquele terreno e me doou o terreno, não deixou que eu fizesse o prédio lá. Lindo, eu fui fiz o prédio. Mas eu tenho muita saudade do Palácio Progresso, onde eu comecei em uma sala que era de propriedade do deputado Antônio Leite Tavares. Antônio Tavares eu chamava de Antônio do Barro, um advogado muito forte. E ele tinha uma empresa, negócio de arame, de grampo, essas coisas todas, com, não sei se sócio dos Ventura, dos Baqui lá no Quixadá. E à tarde ele ficava na empresa, pela manhã no escritório. Ele me deu o expediente da tarde para eu ficar no escritório dele. E com um ano eu pude alugar o meu próprio escritório do Palácio Progresso, sala 727, em companhia de um advogado chamado Manuel Gomes Filho, que é irmão do Agripino, que é aquele cabo do joelho. Sei quem é. O ortopedista, grande ortopedista, que são lá do Ibuaçu, município de Boa Viagem. Eu cheguei até aí no Ibuaçu, essa localidade é um distrito. O pai dele, senhor do Rufino e Dona Conceição, me receberam muito bem, de saudosa memória. Conheci esse povo todo, eu mantenho a amizade com o Manel, que chamavam de senhorzinho, porque o pai era Manel que chamava senhor, e com o Agripino. Aqui eu peço um favor do Agripino para botar um joelho de um cabo num canto, uma coisa assim. Então mantenho essa amizade com ele, que tem uma clínica aqui muito grande, e é um alto especialista na parte de joelho. De ortopedia. É de ortopedia. Mas, doutor Paulo, tem muitas pessoas que frequentaram bem ali o Palácio Progresso. Por exemplo, a tia da minha esposa, doutor Aldeir Nogueira Barbosa. Meu amigo. Gente muito boa, gosto de mandar um abraço para ele. Gente muito boa. É casado com a Sanford. Exatamente, tio da minha esposa. Ele mora aqui Dona perto Maria da Praça Sanford. Portugal. E Matias, lá mesmo. Uma caneta maravilhosa. Ninguém escreve melhor do que o Aldeir, escreveu melhor do que ele. O Aldeir era bom. Era bom não, é bom, tá? Formidável, gente muito boa. Né? E tem várias pessoas, o doutor Jorge, que é um advogado, que é meu companheiro lá do posto ali, que eu gosto de tomar uma cervejinha com ele, aproveitar o momento, mandar um abraço para todo mundo do posto do Caribe. Tem o Jorge Campelo, tem o Jorge Campelo que eu tô falando. Meu amigo, gente de psicologia. Eu falei também. Inclusive, antes de vir para cá, comentei que tinha um saudoso Cleito Marinho, que é de lá também, Feliciano de Carvalho, Evandro Carneiro Martins, Francisco Ximenes, finado João Munhoz Júnior. Eu conhecia todos, eram 134 escritórios. Eu tive assim uma breve Fernando passagem. Bacelar, que era sobre loja, uma história bacana, que ele era do Banco de Parnaíba e tinha um escritório lá, atuava na área empresarial, naquela tempo de concordata, viu? Então eu conhecia todo esse povo, o grande Branchagirão, tinha escritório lá também, fantástico, fenomenal na imprensa, outra pena respeitadíssima, viu? São pessoas que Barroso, fizeram história no Ceará. Pádua Barroso, saiu tudo ninguém de lá. igual o Pádua Barroso na advocacia criminal. O Cleito dizia assim: esse homem solta os diabinhos no processo. Pai do Barroso, que é juiz de direito da vara do júri, saiu agora. Tá, pra gente encerrar, hoje você está no escritório e coordena o escritório, que o escritório hoje, o escritório do Dr. Paulo Quezado, hoje ele não é só criminalista. Acho que tem que tem família, isso aí. Tem família, empresarial. São quantos advogados com o senhor, Tem muita mulher, Paulo? 20. 20 advogados com o senhor. E 14 mulheres. Minha mulher advogada também coordena uma parte.
A Cíntia Gleidinho, a advogada, coordena outra. Tem um trabalhista fenomenal chamado Marcelo Holanda, acaba lá do Limoeiro. Tem o Matheus, que trabalha na parte administrativa. Tem a Lívia Girão, muito novinha, é criminal. Tem o Edilberto Silveira, que é da região do Baturité, trabalha também na área criminal. Tem o Eliomar, que é um homem que foi escrivão há muito tempo, faz toda essa parte de polícia. Tem a Laís Costa, que é uma moça muito inteligente. Tem a Isabelle, que é neta do Zé Batista de Oliveira, foi do TCM, neta do Casimiro, bisneta do Zé Batista. E tem a Amanda Pajeú, tem a Letícia Maciel, que trabalha na área de família também. Tem o Carlos Quezado. E a turma dando, só esqueci alguma coisa. Deixa eu fazer aqui uma pergunta meio assim, intrigante. É muito difícil se fazer uma consulta com o senhor. Não, eu sou um cabo desburocratizado. É isso que porque as pessoas acham que o senhor tem uma fama tão grande que há muitas pessoas que acordam de outro mundo falar que eu ia pro INCRA, o Eduardo Quezado, meu filho, ia pro ITA e resolveu fazer direito. Então ele completa as coisas, porque ele tem a mentalidade toda na questão virtual. Virtual. Eu não, ainda sou do papel. E ele é virtual, o Guilherme também, que é uma memória danada, Guilherme Quezado. Mas eu sou aberto, livre, atendo em todo canto, converso em toda parte. Do rico ao pobre, e o senhor atende todos lá. Não, homem, é aberto e conversa. Mas eu já vi muitas pessoas que não, lá é caro e não é. É porque às vezes, como diz um povo da minha terra, é uma lêndia. É lêndia. Não é lenda não, é lêndia. É um negócio que entra na cabeça do povo e não quer sair. Só para encerrar aqui, antes de a gente encerrar, o senhor se matriculou agora no Instagram, já tem quantos mil? Fez anteontem 41 mil. Bom que é danado, bom que eu fico acompanhando. Aparente de todo canto do mundo, acabam morando no 41 mil em 5 meses. Em 3, 4 meses, quando eu comecei a colocar as coisinhas mais simples, assim, como por exemplo, comendo um banhão de 2, ou então colhendo ovo de galinha caipira, uma manga boa, que eu sou doido por manga, dizem que eu levei até uma cesta de manga para a Rainha Elizabeth, é também lêndia, que eu não fui a Londres, que ela me recebeu e gostou muito da manga espada. Tem uma história todinha aí que até o Fabrício do Icó, que é um cabo que escreve esses contos, eu dou fazendo essa história, ainda tem gente que pergunta se é verdade. Eu digo, é uma lêndia, pronto. Mas vamos lá, doutor Paulo, agora falando aqui, vamos voltar para a coisa tão séria que a gente passa aqui desapercebida e eu tenho que lhe perguntar isso, como eu passo essa pergunta a todos que participam do Talentos na Tempo. Essa pergunta é, o que é que você acha, o que é que você passa para as pessoas, os mais jovens, as pessoas que estão lhe ouvindo, de conselho, de assim, um estímulo para que eles possam seguir, você quer seguir seu exemplo, mas o que é que mais importante você acha que a pessoa deve, antes de mais nada, seguir? Se for do lado intelectual ou de qualquer lado, estudar sempre. É uma noção, estudia sempre, dizia o latino, estudar sempre. Depois, não ter muita vaidade, né? Gente importante demais é ruim, aquela coisa. A vida é a vida simples. A vida que você lembra do seu passado, do seu tempo, das suas dificuldades. Não desconheça as pessoas, aqueles seus companheiros de infância, ou companheiros de luta, ou de trabalho. Se puder ajudar, ajude. Fique sempre em sintonia com o social. Lembre que a justiça social é a rainha do mundo. Então, divida alguma coisa, sempre compartilhe. Não desconheça coisa alguma que é ruim. Então isso é que eu dou como lição. E a linguagem do Acioli Neto, um compositor pernambucano que morreu aos 50 anos, que escreve A Natureza das Coisas, gravada pelo Flávio José, gravada pelo Santana Cantador, que é um caba do Juazeiro. Não se veste não, né? Que amanhã pode ser tudo, pode não ser nada. A formiga pode passar em frente da sua casa, chegar na sua casa e vai, ele sempre não se veste não. Então não precisa essa coisa de se vexar, de querer acumular tudo, de que não, uma coisa do dia a dia, sabe? Se você não tem uma comida por excelência, como normal, como natural, uma galinha caipira resolve muita coisa, uma paneladinha resolve, um sarapatel resolve, uma boa buchada, uma boa panelada. Eu vou sempre lá no Bigode ali, atrás da Secretaria de Agricultura, ou comidinha boa do Bigode, um paraibano que está lá, e a gente conversa sempre por lá, e gosta dessa comida regional. Né? Quando você falar de alguma coisa, fale sobre o Nordeste, fale sobre sua cidade, fala sobre Sobral, sobre Padre Biapina, sobre Dom José, sobre Zé Euclides, sobre César Barreto.
Fala sobre a história de Sobral. Eu nunca falar mal de ninguém. Sobre o museu, o segundo museu diocesano que está sendo reformado, um museu belíssimo, dirigido por um intelectual chamado Zé Luiz Lira, que é um homem que conhece a história do Vaticano, especialidade em direito canônico, conhece teologia como ninguém, é um camarada da Guaraciaba do Norte, sobrarense de residência, espiritualmente da Guaraciaba. Doutor Paulo, infelizmente chegamos ao fim e eu queria lhe agradecer de coração a oportunidade que você dispôs esse tempo para passar esse seu cabedal de experiência, essa trajetória de vida maravilhosa. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco e fazer esse programa com a gente. Doutor Paulo, mais uma vez... Convido o Leandro para tomar um café, você também. Quem quiser tomar um café comigo, é um prazer. Hoje eu mandei buscar um bolo bacana. 10 alunos da Unifor. Lá no escritório é Luiz Vieira, qual o número? 320. Ali vizinha lá mesmo. Eu recebi esses 10 alunos, gente do interior daqui, e me fizeram um interrogatório medonho, conversa boa, rapaz. Terminou mais da hora do almoço, não, mas eu tenho que sair, porque eu tenho um compromisso com o de Israel. Ainda vou comer um almoço e do almoço tiro para lá. E veio para cá, cheguei um pedacinho, que eu sei, disse que eu chegasse 1h30. E eu sou meio de horário, sabe? Eu sou invocado com o negócio de horário. Foi muito bom, doutor Paulo. Foi bom, muito primeira, bom. Gostei. Muitíssimo obrigado. Gostei. E a vocês, amigos da FM. E parabenizar a Rádio Tempo. Até as instalações que eu não conhecia, eu fiquei assim, olhando para um lado. Doutora Carmen. Que decoração, recomendações. A doutora Carmen Lúcia, que eu conheço de muito tempo, desde o seu saudoso pai, o Demócrito Rocha, o Duma, e a literatura do seu avô, Demócrito Duma, que escreveu Como Ninguém, a Artéria do Jaguaribe, toda essa coisa toda, responsável pela cultura, pelas edições de O Povo, que eu tenho aquele livrinho eu lembro. Todinho de grande essência, escrevendo sobre Joaquim Pimenta, sobre essas grandes figuras do Ceará. Isso é um serviço muito relevante, que ainda foi hoje com a TV, com rádio, com tudo isso. É um prazer. É isso, amigos. Semana que vem, quinta-feira, às 2h, estarei aqui novamente nos Talentos da Tempo.